Bom, Pai do Senhor, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como é que foi esse período aí de férias, que a gente deu uma pausa nos nossos trabalhos? Espero que tenha sido tudo bem com vocês. Espero que todos tenham tido as festas de final de ano abençoadas e prontos para 2025, retornarmos os nossos estudos aí, pegarmos firme e pegarmos firme nos nossos estudos e crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor. Amém? Vamos retomar então nosso estudo sobre Hebreus. Vamos retomar então nosso estudo sobre Hebreus e hoje nós vamos ver o capítulo 4 ali, a primeira parte do capítulo 4. Pessoal, assim, está sendo. A gente tem visto mais ou menos a cada duas aulas um capítulo, né? Eu não planejei assim, mas conforme eu vou revisando as aulas, ficou melhor dessa maneira, pelo menos até agora, por conta da própria divisão temática dos capítulos, tá? Porque o capítulo 4 hoje, como a gente vai ver, ele traz uma introdução para a gente de um tema que foi introduzido no capítulo 2 e vai ser desenvolvido a partir de agora, que é talvez o tema central da carta aos Hebreus, que é sobre o sacerdócio de Cristo, tá? Então, hoje nós vamos ver como que ele vai introduzir esse capítulo, como que o autor da carta vai introduzir esse capítulo de maneira bem simples ali. E aí, semana que vem, nós vamos entrar realmente nessa parte sobre o sacerdócio de Cristo, tá? E aí, para nós entendermos o sacerdócio de Cristo, nós vamos ter que estudar também o sacerdócio no Antigo Testamento, para nós vermos o porquê da importância da carta aos Hebreus, então, para o cânon do Novo Testamento, como a gente viu, né? Lembrando a todos que, se você procurar no Novo Testamento, você não vê nenhuma carta, nenhuma epístola, nenhum escrito do Novo Testamento tratando sobre o sacerdócio de Cristo. Por isso que a carta aos Hebreus ela é tão importante para nós, né? Mesmo nós não sabendo ao certo o seu autor, o tema da carta, a carta em si, ela é extremamente importante para nós, tá? Então, hoje nós vamos prosseguir e vamos entrar aí no capítulo 4. Vamos orar e vamos iniciar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos engrandecer o teu santo nome, nós queremos te louvar, papai, nós queremos te engrandecer por mais uma vez estarmos aqui diante de ti, na tua presença, para juntos estudarmos a tua palavra e crescermos diante de ti em graça e em conhecimento. Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, trazendo iluminação, trazendo sabedoria, Pai, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor Deus. Escreve também a tua palavra com letras de fogo e de ouro nas tábuas dos nossos corações. E nos dá, Senhor Deus, também a dádiva de sermos praticantes da sua palavra. Não só ouvintes, leitores e estudantes, mas praticantes da tua palavra, Pai. E que nós possamos receber a tua palavra com fé, como nós veremos no capítulo de hoje, Senhor. E tudo isso faz grande o teu nome nas nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então. Eu vou projetar para vocês. Bom, vamos lá então.
Bom, nós vamos ler então, pessoal, e nós vamos ver hoje os primeiros 13 capítulos, 13 versículos do capítulo 4 de Hebreus. Tá? Diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos a quem temos de prestar contas. Bom, vamos lá então. Lembrando, pessoal, que no capítulo 13, no nosso encontro passado, nós vimos sobre as pessoas que não entraram em Canaã. E vocês lembram que foi por causa da desobediência deles, né? Eles não acreditaram na promessa como nós tínhamos visto. Então, eles deixaram de entrar onde? Na terra que o Senhor tinha prometido para eles, né? E aí, então, o capítulo 4 começa dizendo assim, né? Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. A promessa de entrar no descanso de Deus, ela continua aberta. Então, quando o Senhor, lá no Antigo Testamento, diz que eles entrariam no descanso do Senhor, e ali estava falando sobre a terra de Canaã, né? Nós vemos toda uma simbologia espiritual nisso. Essa promessa de entrar no descanso do Senhor, ela não foi somente para aquela época. A promessa de entrar no descanso de Deus continua aberta até os nossos dias. Hoje, não mais de uma maneira material, mas de uma maneira espiritual. E por isso que esse tema ele é extremamente importante dentro da carta aos Hebreus, né? Porque como nós vimos que traz aquela exortação no capítulo 3, que disse assim, olha, se eles, né, que ouviram a palavra que foi dada a eles por um ministério angelical, a palavra do Sinai que foi dada por Moisés, se eles negligenciaram, e nós que temos recebido uma palavra que vem não mais de Moisés, mas que vem agora do próprio Cristo, né?
Então, não vamos negligenciar esta palavra, não vamos negligenciar a salvação que nos foi pregada. E aí, então, ele continua, ele parte daquela exortação para ele falar, então, para nós que o quê? Que a promessa de entrar no descanso de Deus, ela ainda continua. Por quê? Porque ela é uma promessa espiritual. Ela é uma promessa eterna, né? A promessa do chamado do Senhor para esse descanso, ela continua aberta. Entrar no descanso na Canaã terrena significa também entrar no descanso eterno, na Canaã eterna, né? Eu não sei vocês, mas tem dia que a gente fala com vontade mesmo, né? Puxa, Jesus podia voltar, né? Tá tão, tá tão difícil, né? Não é, pessoal? Tem dia que você fala assim, puxa, quando Jesus voltar, vai ser bom demais, né? Morrer a gente não quer, mas encontrar com Jesus a gente quer, né? Então, tem dia que a gente fala, né? Puxa, Senhor, volta logo, né? A gente ainda tem a certeza ainda desse descanso eterno, né? Lembrando, pessoal, né? Como nós vimos nas nossas aulas do Crescendo na Palavra no ano passado, você que não pegou esse nosso encontro, você pode pegar lá no YouTube, está lá em alguma das nossas aulas, eu não lembro agora, não sei se foi na da criação, quando o Senhor cria todas as coisas, como, por exemplo, ele criou o Éden, Adão tinha uma função no Éden, mesmo antes da queda, né? Então, dizer que nós entraremos no descanso do Senhor não quer dizer que a gente vai viver dormindo em rede, sem fazer nada, não é isso, né? A gente vai viver nessa terra que nós vamos viver uns com os outros em comunhão com os nossos irmãos, mas não vai ser pesaroso como hoje é, né? E se hoje nós desfrutamos de momentos de prazer, pessoal, imagina lá, né? Lá vai ser só glória. Então vamos lá. O paralelo entre o povo de Deus e a igreja hoje faz com que o desastre que caiu sobre eles sirva de advertência para nós. Qual foi o desastre que caiu sobre eles? Eles não entraram, né? Eles não entraram na Canaã, por quê? Porque eles não acreditaram na promessa do Senhor. Então, esse paralelo entre o povo de Deus do deserto, que não entrou na Canaã, e a igreja, faz com que o que aconteceu com eles seja um alerta para nós, né? Porque se a Canaã terrena, ela traz para nós uma tipologia da Canaã eterna, então nós podemos olhar para eles e ver o desastre que caiu sobre eles e nos alertarmos uns aos outros para que isso também não aconteça conosco. Por isso que o autor aos Hebreus começa o capítulo 4 com essa exortação, dizendo, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vós deixou de alcançá-la. E quando ele traz assim, e ele diz, né, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vós deixou de alcançá-la, ele está dizendo assim, ó, exortai-vos uns aos outros, né? Então, chega para o teu irmão e fala assim, olha, fica firme na promessa do Senhor, não desanima, prossiga, entendeu? Porque um dia a gente vai entrar na Canaã celeste, né? Aí ele continua, nós devemos nos apropriar das promessas pela fé. Pessoal, a Bíblia, ela tem alguns pares, como nós chamamos, né? Por exemplo, você vai ver sempre a graça ligada à obediência, tá? Ou a graça sempre ligada a um mandamento, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus está com uma mulher adúltera
ele olha para ela e diz assim para ela assim: cadê os teus acusadores? Ela diz: nenhum deles ficou. Aí Jesus olha e diz assim: então eu também não te condeno, não te acuso. Isso é o quê? Isso é graça. Isso é demonstração de graça, certo? Ali Jesus não estava passando a mão na cabeça dela e tirando de sobre ela uma, uma condenação que lhe era justa. Tá? Não estava. Ali Jesus estava demonstrando graça sobre ela. Só que Jesus também olha para ela e diz assim: ó, vai e não peques mais. Então você está vendo como tem uma demonstração de graça, mas logo após tem um mandamento. No Antigo Testamento, quando Deus escolhe Israel para ser o seu povo, e Deus os escolhe, o fato de Deus os escolher é o quê? É uma manifestação da graça. O Senhor escolhe eles por graça. Mas o Senhor diz para eles assim, ó, vocês vão ser a minha nação, uma nação que santa. Então o Senhor estava requerendo deles o que? Santidade. Então a Bíblia ela tem muito desses pares. Um outro par que a gente vê é o par da fé. Tá? É o par da fé, da promessa e da fé. Você pode ver, todas as vezes que o Senhor promete alguma coisa, ele requer de nós o que? Fé, para conquistar essa promessa dele. E, talvez a gente possa pensar que isso traga sobre nós algum tipo de mérito. Não traz. Porque primeiro vem a graça. Quando Deus nos faz a promessa, ele nos faz essa promessa também por graça. Né? Mas junto com a promessa vem o quê? Vem o mandamento do Senhor. Graça e mandamento, fé e obediência. Então, nós temos que demonstrar o que? Fé diante das promessas dele. A fé, ela sempre vai trazer sobre nós, pessoal, a fé sempre vai estar ligada à obediência. Quando nós falamos que Jesus Cristo é Salvador e Senhor, quando nós falamos que ele é o nosso Salvador, nós estamos demonstrando fé. Quando nós falamos que ele é o nosso Senhor, nós estamos demonstrando ali o quê? Obediência. Se eu digo que ele é o meu Senhor, é porque eu tenho fé no sacrifício dele. Se eu digo que ele é o meu Salvador, eu estou dizendo que eu tenho fé no sacrifício dele. Eu demonstro fé. Né? Eu digo, eu creio que ele é o meu Salvador, eu creio que ele morreu por mim. Mas se eu digo que ele é o meu Senhor, então eu tenho que obedecê-lo como Senhor. Eu tenho que obedecer aos mandamentos de Jesus. Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, quando Deus nos faz uma promessa, nós temos que demonstrar o quê? Fé, para receber essa promessa dele. Né? Que foi exatamente o que não aconteceu com o povo no deserto. Os espias retornaram, os 10 espias, e eles disseram que não dava para conquistar a terra. Somente Josué e Caleb disse que dava para conquistar. O povo aceitou seguir quem? Aceitou seguir os 10 espias que disseram que não dava. O que, que aconteceu? Aquela geração inteira morreu. E aí depois a nova geração foi que entrou na terra com quem? Com Josué e com Caleb, que demonstraram fé. Então, todas as vezes que o Senhor nos faz uma promessa, nós temos que demonstrar o que, pessoal? Fé para receber essa promessa dele. Aqui está novamente a exortação de perseverarem em fé nas promessas do Senhor. Obedecer à voz do Senhor, cumprir a sua aliança conosco e não obedecer à voz do Senhor, cumprir sua aliança conosco e não acrescentaram a fé ao ouvir as boas novas. Pessoal, aí eu acho que era para ser dois, dois tópicos e se tornou um só. É,
eu preciso obedecer à voz do Senhor. E eu preciso cumprir a aliança que ele fez comigo. Né? Todas as vezes que nós temos uma aliança, nós temos aquele que é aliança e aquele que é aliançado. O Senhor é aquele que é aliança, o Senhor é aquele que faz a aliança. Nós somos os aliançados. E o Senhor cumpre a parte dela, nós temos também que cumprir a nossa. A nossa é o que? É obedecer. E aí, nesse obedecer, para receber a sua promessa, eu tenho que o quê? Eu tenho que demonstrar fé. E ao ouvir o quê? Ao ouvir as boas novas do Senhor, ao ouvir a palavra do Senhor. Né? Eu tenho que demonstrar isso. Né? Olha só o que diz o final do versículo 2. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Por quê? Porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Porque eles não demonstraram fé com aqueles que ouviram e creram, eles não que eles não receberam. E aí a palavra que eles ouviram não trouxe o quê? Não trouxe proveito nenhum para eles. Pessoal, é interessante a gente pensar nisso, porque quando é que nós demonstramos fé? Quando a gente toma posse da palavra que foi pregada. E aqui, tomar posse da palavra que foi pregada, pessoal, eu não estou falando apenas de uma confissão positiva, tá? Eu estou realmente de você ouvir a palavra sendo pregada e você falar assim, ó, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra, assim, eu recebo como palavra do Senhor. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida porque eu creio nela, eu creio que ela veio do Senhor para mim, sabe? Isso é demonstrar fé na pregação, tá? As pessoas lá no deserto, elas não demonstraram essa fé quando elas ouviram a promessa de Deus. E aí, ao não ouvirem isso, deixaram de entrar. E aí, o autor da carta aos Hebreus também traz agora essa exortação sobre as nossas vidas, para dizer para nós, ó, já que a promessa de entrar no descanso, ela perdura até os nossos dias, então vamos ter cuidado para que ninguém fique fora dela. Tá? E aí ele continua, o verso 3, 4 e 5. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Aqui, quando ele fala de não entrar no descanso dele, ele está falando daquelas pessoas que não demonstram fé. Tá bom, pessoal? E quando a gente fala desse descanso do Senhor, para a gente entender como que o autor da carta ele está fazendo realmente esse paralelo entre a Canaã terrestre e a Canaã celestial, ele diz assim, ó, as obras que Deus já tinha concluído. Quando o Senhor faz todas as coisas, em Gênesis, ele diz assim, ó, e no sétimo dia Deus descansou. Né? Esse descansou não quer dizer que Deus ele estava cansado. O nosso Deus não se cansa. Né? A obra dele, a criação dele, não trouxe para ele um peso de cansaço. Não trouxe. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? Ele ordenou que as coisas existissem e as coisas vieram a existir pelo poder, pela autoridade da palavra do nosso Deus. Então, quando ele está aqui falando que eles não entrarão no descanso do Senhor, ele está falando de novo sobre a falta de fé, e ele está novamente citando o Salmo 95, que é um salmo muito citado, né? A gente vem vendo o Salmo 95 aí desde o primeiro capítulo, né? Então, o descanso do Senhor, ele está pronto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ele é um descanso espiritual. Quando nós olhamos para Canaã terrena do Antigo Testamento, nós precisamos entender que ela simboliza o quê? Simboliza a Canaã espiritual, que é eterna. Né? Esse descanso é o descanso de que o próprio Deus desfruta e proporciona.
E quando a gente fala desse descanso que o próprio Deus desfruta, aqui, pessoal, nós estamos falando do próprio Deus em si, tá? Vamos lá, vamos entender isso um pouco. O nosso Deus, ele é autossuficiente. Tá? Quando nós olhamos para a mitologia grega, por exemplo, os deuses da mitologia grega, eles eram dependentes da oração dos humanos para que eles se fortalecessem. Né? O nosso Deus, não. O nosso Deus, ele é autossuficiente. Ele autossubsiste em si mesmo. Ele não precisa de nada externo a ele para se fortalecer, para existir ou para fazer as coisas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus é plenamente satisfeito nele mesmo. Quando a gente fala, então, desse descanso do Senhor, esse descanso espiritual, é desfrutar dessa autossuficiência de Deus. É estar ligado a Ele de tal maneira que nós vamos desfrutar plenamente do Senhor. E quando nós desfrutamos plenamente do Senhor, estando ligados a Ele, não tem nenhum tipo de cansaço, não tem nenhum peso, sabe? Não traz nada para nós. Quando a Bíblia nos fala em Gênesis que Deus descansou no sétimo dia, ali está falando que Deus ele fez a sua criação em 6 dias, né? A criação que nós vemos, tá bom? Porque ali está falando da criação material, tá? A criação espiritual, as coisas espirituais, a gente também sabe que foi Deus que criou, mas a gente não sabe quando. Provavelmente antes da criação das coisas materiais, tá? Quando fala que Deus ele cria todas as coisas em 6 dias, e no sétimo ele descansou, está dizendo ali que no sétimo dia Deus ele desfrutou da sua glória no sétimo dia, quando ele olhou que tudo aquilo que ele criou era o que? Era bom. Então, quando nós entrarmos no descanso do Senhor, nós vamos desfrutar do quê? Da plenitude da glória de Deus. Tá? E isso é maravilhoso, né, pessoal? E então, ó, o descanso de Deus está à disposição do seu povo, mas é desperdiçado por causa da desobediência e falta de fé. Pessoal, a gente vive aqui 70, 80, 90 anos, sabe? É, é, é obedecer, é andar em santidade, é demonstrar fé ali 60, 70, 80, 90 anos. O que é isso comparado diante da eternidade? E mesmo assim, quando na nossa falta de fé, ele nos ajuda a ter fé. Na nossa desobediência, ele nos ajuda a obedecer. E quando nós erramos, quando nós escorregamos e quando nós pecamos, nós vamos até ele e encontramos o quê? Perdão. Ui, pessoal, vocês estão vendo como está escancarado diante dos nossos olhos. Está escancarado diante dos nossos olhos, sabe? O Senhor, ele nos ajuda em todas as coisas, a nós caminharmos até o fim, para um dia estarmos com Ele eternamente. Vamos lá, vamos prosseguir. Versos 6, 7 e 8. Visto, porém, que resta entrarem alguns daquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram, aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois. Segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Vamos lá, isso aqui é importante,
essa parte do capítulo 4. Vamos lá. A advertência do autor aqui, ela continua, certo? O tema da desobediência aqui, ele ainda está em evidência clara. Quando o autor usa a expressão hoje, ele fala para as pessoas do seu tempo, certo? Entretanto, ainda vale para os nossos dias. Esse hoje não ficou no passado. Então vamos lá. Olha só. Visto que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, porque Davi escreve o Salmo 95. E quando Davi escreve o Salmo 95, pessoal, foi muito tempo depois da entrada em Canaã. Então, quando Davi, falando daquele episódio, escreve o Salmo e diz hoje, estava se referindo ao dia que eles não entraram na terra, mas também estava se referindo ao dia que Davi escreveu, por quê? Porque a promessa ainda perdura e esse hoje é também para os nossos dias. Hoje. Então é uma exortação de um hoje. Esse hoje ele é atemporal. Tá bom? Não há um tempo estabelecido, porque ele continua sendo hoje e amanhã esse hoje ainda será. Porque ele diz assim, ó, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E essa exortação, esse hoje, ele é quando? Então, ele é sempre. Ele não ficou no passado. E ele não é só para hoje, ele também é para o futuro. Então, esse hoje é quando? Esse hoje é sempre. É mais ou menos como se dissesse assim, ó, sempre, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Mas é que quando traz a palavra hoje, está falando aqui de uma certa urgência, ó, é hoje, não é amanhã. Então, hoje, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Por quê? Por que é tão urgente assim? Porque está falando de salvação. Está falando de uma coisa que não pode ser negligenciada. Está falando de uma coisa que a gente tem que demonstrar fé para receber. Entendeu? Então, esse hoje, ele é um hoje atemporal, tá? Que ainda perdura e vai perdurar ainda até a vinda do nosso Senhor e Salvador. Assim como a promessa de Deus não tem validade, a exortação para tomarmos posse dessa promessa também não tem validade, ainda é para os nossos dias. Versículo 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Esse descanso do povo de Deus, chamado de repouso sabático, faz clara alusão à guarda do sábado, ao descanso do Senhor. Tá. E aí você pode estar se perguntando assim, ô Anderson, tá bom, mas se faz então uma alusão à guarda do sábado, ao descanso do Senhor, por que nós não guardamos o sábado? Nós não guardamos o sábado por quê? Porque o nosso descanso agora é Cristo. E Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. A guarda do sábado, ela era uma ordenança da lei, de um rito da lei, de uma simbologia que apontava para Cristo. Era um tipo, uma tipologia que se cumpre em Cristo. Quando Cristo cumpre a lei no nosso lugar, e nós não mais precisamos cumprir a lei justamente por causa disso, ele se torna o nosso descanso. Tá? Mas é por isso, pessoal, que nós tiramos ainda um dia para quê? Para cultuá-lo. E por isso que é importante nós estarmos na igreja reunidos com os irmãos. A fé em Cristo Jesus, agora o cristianismo, o evangelho de Jesus, ele se manifesta em comunidade. E não só nos servir aos irmãos, mas em nós estarmos unidos em comunhão, e comunhão é aquilo que nós temos em comum. O que é que nós temos em comum? Cristo.
Se nós temos Cristo em comum, nós temos comunhão uns com os outros. E aí, em comunhão, unidos em Cristo Jesus, nós cultuamos a Deus. Tá? Então, esse se torna o quê? Esse é o nosso descanso hoje. Descansar do descanso que o Senhor descansa é descansar no descanso, tá? Descansar no descanso que o Senhor descansa é estar unido a Ele e desfrutar o quê? Da sua plenitude. Olha só que interessante, Jesus falou em João 17, 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Por meio da palavra que eles falarem, quem? Os discípulos, os apóstolos, a palavra que eles pregarem. Então, por meio da palavra, aqueles que ouvem a palavra creem o quê? Em Cristo Jesus. Tá? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Também eles estejam em nós. Se Cristo agora é o nosso descanso, nós estamos nele, porque a vida que nós vivemos agora é a vida dele em nós, então nós também estamos unidos em Deus, e nós também, no Pai, em Deus, e nós também podemos o quê? Desfrutar do descanso de Deus. Desfrutar da plenitude do seu ser. Desfrutar da sua autossuficiência. Né? Claro, pessoal, aqui tem um segredo, né? Em Deus nós temos perfeita paz e descanso. É o já e o ainda não. Vocês lembram que eu canso de falar para vocês, né? Que no Evangelho a gente tem uma tensão do já e o ainda não. Né? Então nós já somos santos, mas ainda não somos completamente. Já experimentamos o reino de Deus, mas ainda não experimentamos completamente. Então, nós já podemos desfrutar do descanso do Senhor, mas ainda não desfrutamos completamente. Então, nós que estamos unidos a Cristo, um com Cristo, nós somos feitos um com o Pai, nós já podemos desfrutar de parte desse descanso. Até que um dia nós desfrutaremos na sua plenitude, tá? E a tensão do já e o ainda não, que é muito presente no Novo Testamento. Vamos lá, vamos prosseguir. Verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo da desobediência. Aqui o autor nos exorta a nos esforçarmos para entrar no descanso de Deus. Como um tema recorrente de toda a carta aos Hebreus, vemos a exortação para a perseverança. A palavra do Senhor precisa ser recebida com fé. A descrença, a falta de fé, leva à desobediência voluntária, aquela em que você escolhe desobedecer, que resulta em uma incapacidade de arrepender-se. Aqui, pessoal, a gente está falando, sabe quando a gente fala da cauterização da mente e o endurecimento de coração? Isso é assim, ó, a pessoa deixa de crer, deixa de demonstrar fé. Quando eu deixo de demonstrar fé na palavra do Senhor, eu deixo de obedecer a palavra do Senhor. Lembra do parzinho, fé, obediência? Né? Quando eu deixo de crer na palavra, eu deixo de obedecer a palavra. E aí eu estou o quê? Eu estou escolhendo desobedecer a palavra. E quando eu escolho desobedecer a palavra, eu sou incapaz de me arrepender. Porque para me arrepender, eu tenho que demonstrar o quê? Você falou arrependimento, né? Também, mas fé. Porque eu tenho que crer em Jesus como meu Salvador. Tá? Então, a descrença leva à desobediência voluntária, que resulta em uma capacidade de arrepender-se. Tá? Por isso a exortação, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Se esforce, creia. Lembrando, pessoal, que crer também é um exercício intelectual, tá? Eu estou lendo um livro do John Piper que é sensacional. Ele não está aqui, está lá na minha cabeceira.
mas ele fala sobre crer e pensar. Tá? Como que crer também é um exercício intelectual. Tá? Vamos lá, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela mesma se cumpre. Ela mesma faz o diagnóstico da condição do coração humano. E ela mesma aponta o tratamento. Então, essa palavra, que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e quando fala de dois gumes, está falando assim, ó, corta tanto crentes como descrentes. Tá bom? Ela discerne todo mundo. Ninguém escapa dela. Tá? E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, o mais profundo de nós, juntas e medulas, ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra vem, entra, julga o que está nos nossos corações, ela dá o diagnóstico do que está acontecendo nos nossos corações, mas ela também aponta o tratamento. Essa é a palavra. Por isso que ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva porque ela está em ação. E ela é eficaz porque, ao mesmo ponto que ela diz para nós qual é a nossa doença, ela diz para nós qual é o tratamento. E ela traz o tratamento para nós. Tá? Ela é eficaz porque é como um remédio, né? Que você toma o remédio e fala assim, tomei o remédio e fiquei bom, porque o remédio foi eficaz. A palavra é eficaz para as nossas vidas. A espada de dois gumes era o instrumento mais afiado daquela época. Não tinha nada mais afiado. Né? E aí Isaías 55, 10, 11 vai dizer para nós, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente e semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E é essa palavra que nos julga, que nos dá o diagnóstico e que aponta o tratamento e traz o tratamento. Verso 13: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A ênfase agora sai da palavra e vai para o próprio Deus. Porque se a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela entra em nós, ela vê o que está no nosso coração, ela nos diz qual é a nossa doença e ela traz o tratamento sobre nós, se a palavra do nosso Deus faz isso, e o nosso Deus? Nada pode ser escondido de Deus. Os cantos mais escuros dos nossos corações, onde guardamos os nossos segredos, estão descobertos aos olhos do Senhor. No contraste entre os israelitas que não obedeceram e os crentes, a ênfase está exatamente nos crentes que em fé obedeceram à palavra de Deus e creem nas promessas para entrar no descanso. Porque aqui o contraste que o autor da carta está trazendo é sobre aqueles que não obedeceram no passado e os que obedecem hoje para entrar no descanso espiritual. A exortação do autor da carta aos Hebreus é para que perseveremos em obediência e fé no Evangelho, pois somente assim entraremos no descanso do Senhor. Esses primeiros versículos do capítulo 4 formam a introdução do tema do sacerdócio de Cristo, visto introdutoriamente no capítulo 2, 17 e 18, que será desenvolvido a seguir. Tá? Então, o autor, e vai ficar muito mais claro para nós por que ele fez essa introdução quando nós entrarmos realmente no sacerdócio de Cristo, porque vocês vão ver que Cristo agora, como nosso sacerdócio, nós podemos com certeza demonstrar fé. Tá? Inclusive, os próximos versículos trazem para mim uma das passagens que é mais bonita
toda a carta aos Hebreus, que diz que ele, sendo tentado, ele não pecou em tudo. E aí, por causa disso, ele está agora sentado num trono de graça e misericórdia, a fim de ajudar aqueles que se achegam a ele em momento oportuno. E ali está falando de Cristo como nosso sacerdote. Quando ele fala de Cristo como nosso sacerdote, ele está falando assim, ó, se ele é o nosso sacerdote, então você pode crer realmente na promessa. Vou deixar isso para a semana que vem, para a gente desenvolver isso, vocês verem como que vai fechar perfeitamente com esses versículos que nós vemos hoje. Amém, pessoal? Amém. Muito bom. Deixa eu